Melhor um mal conhecido do que um bem desconhecido, diz o ditado popular. Mas será que é verdade? Mudando-se o comportamento repetitivo, a gente amplia os nossos horizontes e abre mais possibilidades para a vida, para a mente, sem falar que ficamos pessoas mais interessantes e com mais autoestima. Mesmo assim, muita gente tem medo ou se sente desconfortável diante do desconhecido. Vamos entender o que é mito e o que é verdade, os padrões repetitivos? Comportamentos repetitivos começam a se formar na infância? Sim, pode começar a se formar na infância e nós observamos isso, que eles acontecem muito mais quando a criança vive situações mal resolvidas que ela não consegue explicar e, evidentemente, por ser criança, depende da boa vontade dos pais. E nós observamos como, na maior parte das vezes, essas situações mal resolvidas são ligadas a exemplo, a educação, a postura dos pais em relação a tudo isto. Por exemplo, nós observamos crianças que ficam constantemente doentes, evidentemente percebemos, nós temos que sair do significado real daquilo que está acontecendo, mas entrar muito mais no significado simbólico. Então, o que isso significa? Essa é a pergunta que temos que fazer. Então, a criança que fica permanentemente doente, o que significa? Ela está querendo chamar a atenção, evidentemente, por alguma coisa que está faltando. Então, nós observamos esse tipo de comportamento. E, evidentemente, que se isso não for bem tratado, se isso não for bem elaborado durante a época escolar, a criança traz isso na vida adulta, comprometendo toda a qualidade de vida na fase adulta. Posso reconhecer sozinha um padrão repetitivo em mim? Sim, posso reconhecer um padrão repetitivo a partir do momento que eu vivo mal comigo e vivo mal com os outros. Então, eu percebo que estou alimentando toda uma série de símbolos no meu dia a dia que me fazem mal. A partir daí, muitas vezes nós podemos confundir isso com o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, onde a pessoa não consegue executar determinadas tarefas antes de cumprir com uma certa ritualística. Por exemplo, antes de sair de casa, tem que ir várias vezes, inúmeras vezes, verificar se o fogão está desligado, se a luz está apagada, se a torneira está fechada e, mesmo assim, saindo de casa, ainda se sente insegura se tudo isso foi feito e se tudo isso está dentro do programado. Então, evidentemente, nós observamos nesse sentido uma grande insegurança por parte da pessoa e essa insegurança favorece o comportamento repetitivo. Doutor, é difícil deixar para trás um pensamento ou comportamento repetitivo? É difícil deixar para trás porque nós, a um certo ponto, nos acomodamos. Por pior que seja aquele equilíbrio no qual estamos vivendo, nos acomodamos e temos dificuldade em sair dele e enfrentar novas situações. A grande dificuldade, que é o que acontece na maior parte das situações, a pessoa não consegue enxergar a própria falha, a própria dificuldade, não aceita essa própria dificuldade, então tem dificuldade em procurar ajuda. Quando, na realidade, se nós conseguirmos ter a humildade e a simplicidade em assumir as nossas dificuldades, deveríamos procurar ajuda de especialistas que possam nos ajudar para enfrentar melhor todas essas dificuldades, todas essas situações e encontrar um equilíbrio, uma melhor qualidade de vida, conseguindo pôr para fora todas as energias negativas que acumulamos e substituí-las por energias positivas que nos façam viver melhor. Vamos nos abrir para o novo? Então, fique atenta a tudo que pode se tornar um círculo vicioso na sua vida.